Boa tarde, meu nome é Lange. Vamos continuar com o nosso ciclo de apresentações e o tema desse ciclo é carga de treino. Eu trouxe uma revisão hoje e o artigo fala do mau uso do termo load ou carga na ciência do esporte e do exercício. O autor principal, ele é da Mid Sweden University, e os outros autores são da Grã-Bretanha e o último é da Austrália. Então, o artigo de hoje é uma revisão sobre o mau uso desse termo na ciência do esporte e do exercício. Esse artigo é de 2022 e foi publicado no Journal Science and Medicine Sport. A ciência do esporte é o estudo científico de fatores que influenciam a habilidade de realizar exercício. A ciência do esporte também trata de métodos e técnicas que vão ser usados tanto no treinamento como na preparação física de atletas de esportes individuais ou esportes coletivos. E essa ciência do esporte, ela tem termos e nomenclatura próprias, mas todos esses termos e todas as nomenclaturas e todas as unidades que são usadas, elas têm que obedecer algumas regras, que está no Sistema Internacional de Unidades. Esse artigo também ele vai se basear muito no artigo escrito em 2006 pelo Winter. E ele fala já desde 2006 que ele não concorda com o termo workload, que é a carga de treino ou carga de trabalho. E ele afirma nesse outro texto, nesse editorial de 2006, que esse termo workload ele é mal usado na ciência do esporte. E esse texto que eu vou apresentar hoje, essa revisão, ele se baseia muito no texto do Winter de 2006. Então, segundo os autores, a palavra work é a ideia de que o trabalho mecânico foi realizado e ele é calculado como um produto da distância em metros, através da qual a força é aplicada, e essa força tem que ser medida em Newton. Para o sistema internacional, a unidade deveria ser em joules. O artigo, qualquer artigo que apresenta a palavra work, e esse artigo que tem o work, ele deve ser expresso em joules. Se não for assim, ele está incorreto e não obedece aos princípios da ciência e do Sistema Internacional de Unidade. O Winter, em 2006, refere-se a load, a carga, como uma resistência experimentada durante a realização do trabalho, e deve ser referida como uma força, e deveria ser também a unidade de Newton. O uso científico do termo workload, carga de trabalho, é completamente absurdo e, segundo os autores, deveria ser banido do léxico das ciências do esporte. Para a gente, quando eu escolhi esse artigo que fala de ser banido, né, tal palavra, ou tal construção, e a gente usa isso sempre, eu achei diferente e achei que deveria ser trazido para a gente, já que o nosso ciclo de apresentações chama-se carga de treinamento, ou carga de trabalho, ou controle dessa carga de treinamento. E os estudos publicados são incorretos se usam esse termo carga de trabalho. Mas isso deve ser uma declaração que foi postada no International Journal of Sports Physiology and Performance, que diz essa declaração: cargas de treinamentos externas são medidas objetivas do trabalho realizado pelo atleta durante o treinamento ou competição e são avaliadas independentemente das cargas de trabalho internas. Medidas comuns de carga interna incluem potência, velocidade, aceleração, tempo análise de movimento, parâmetros do sistema de posicionamento global e parâmetros derivados do acelerômetro. Segundo o autor do artigo, ele achou 2 erros nesse consenso que foi publicado. O primeiro é usar explicitamente o termo carga de trabalho, e o outro, eles afirmam, né, nesse consenso, que as cargas de treinamento são medidas objetivas do trabalho, velocidade, potência, aceleração, e nenhum desses exemplos fornecidos são obtidos através de joules, tem o joule, né, como medida internacional.
Além do uso indevido de trabalho e carga de trabalho, uma preocupação crescente é o uso incorreto do termo carga na ciência do esporte. Termos como carga de treinamento estão se tornando cada vez mais populares ao descrever volume e ou intensidade. Durante o artigo, ele dá vários itens ou vários exemplos do que seria realmente carga na ciência. E ele diz que isso não se aplica à ciência do esporte. O Winter, em 2006, diz que carga é uma variável mecânica, que, quando usada apropriadamente, descreve uma força e, portanto, deve ser acompanhada com a unidade derivada do sistema internacional, que é o Newton. E a carga apresentada em qualquer outra unidade está incorreta e não cumpre nem os princípios da ciência, muito menos do sistema internacional. O uso apropriado das definições e do sistema internacional de medidas é importante, porque permite o entendimento comum e constitui a base da ciência. Ele diz que quando a gente usa de forma incorreta tanto a nomenclatura quanto o sistema de unidades, né, internacional, em um país você pode fazer de um jeito, no outro país é de outro. E a ciência não é assim. A ciência deve ser feita de forma uniforme. E também ele continua e fala que se a gente aceitar, né, é muito fácil a gente aceitar essas palavras ou os construtos populares como científicos. A gente deve, para as pessoas que fazem o uso da ciência, o que fazem, né, a ciência, a gente tem que saber separar o que é popular e o que é científico. E a gente está juntando. Se a gente usa carga de treino, carga de trabalho como algo científico, a gente está levando para a ciência uma nomenclatura popular. E a gente deve evitar fazer isso. Então, qual que é o objetivo do artigo? Ele falou que a gente não deve usar a carga de trabalho, mas o que ele quer com esse artigo de revisão? Ele vai apresentar uma reflexão crítica sobre o uso do termo carga no domínio da ciência do esporte, do exercício. O uso desse termo, carga de trabalho, carga de exercício, viola os princípios da ciência, mas eles também vão fornecer soluções práticas para o uso contínuo em pesquisa e o uso na prática. Ele vai falar sobre o termo carga agora, o que seria essa carga e como que a educação física, como que a ciência do esporte usa o termo carga. O termo carga na ciência do esporte é muito amplo e simplista e pode ser facilmente confundido devido às múltiplas definições nos campos da física estrutural e elétrica. A engenharia, a física, ela usa o termo carga em outro sentido. E o uso do termo carga na ciência do esporte é problemático devido a essas múltiplas definições em vários campos da ciência. Já agora, a carga de treinamento. O termo mais comumente adotado na literatura científica, usada para descrever o exercício, é carga de treinamento. E a gente vê isso de forma bem amplificada. Cientistas concordam que carga de treinamento consiste em domínios externos e domínios internos. A carga externa de treinamento se refere à quantidade total de esforço mecânico ou estresse locomotor gerado por um atleta gerado por um atleta ou por uma pessoa que está fazendo um exercício. E a carga interna é referida como a carga fisiológica, psicológica, mas isso só é feito se tiver uma carga externa de treinamento. E ele diz que é uma ambiguidade. O termo carga de treino parece estar relacionado à quantidade, ao volume de treinamento. Mas outros autores têm outras definições de carga de treinamento. Uns afirmam que carga de treinamento é o produto do volume e da intensidade do exercício. Outros definem como a quantidade de estresse colocado em um indivíduo em resposta a um exercício determinado período de tempo. No entanto, não parece haver qualquer definição clara do construto carga de treinamento representa. E, consequentemente, existem muitas inconsistências nas descrições da carga de treinamento na literatura científica do esporte. Vários pesquisadores também usam a PSE, a percepção subjetiva de esforço da seção, ou TRIMP,
baseadas na frequência cardíaca como medidas de carga de treinamento. Essas medidas, né, essas métricas, elas multiplicam a intensidade pela duração. E nesses casos, a carga de treinamento representa uma construção do volume de exercício. Temos outros pesquisadores que quantificam a carga de treinamento simultaneamente ao relatar medidas de volume e intensidade. Por exemplo, Casamichan et al. Quantificam carga externa como distâncias percorridas, que é o volume. Outros autores ainda quantificam a carga externa como uma frequência de esforços em altas velocidades de corrida, que seria a intensidade. Bartlett et al. Quantificam carga de treinamento como a distância percorrida, volume, bem como a velocidade média em metros por minuto, que seria a intensidade. Rich e colegas associaram carga de treinamento com distância total, mas também com a velocidade média de movimento em metros por minuto. Também mesclaram volume e intensidade. No entanto, o Comitê Olímpico Internacional declarou que é carga externa a duração do exercício, seja em segundos, em minutos ou em horas, bem como a frequência desse exercício, seria o número de sessões concluídas. Além da ambiguidade do termo carga de treinamento, o uso indevido do termo mecânico carga é problemático. Não é incomum que cientistas do esporte relatem carga externa de treinamento como distâncias, velocidades, ou mesmo como unidades arbitrárias derivadas de acelerômetros. A carga interna de treino é comumente relatado em unidades arbitrárias, derivadas do produto da duração do exercício, ou a PSE, ou a frequência cardíaca. Nesses casos, o termo carga de treinamento é um termo impróprio. E ele também vai falar da palavra impulso, que a gente usa no TRIMP, se eu não me engano. Ele fala que o uso do impulso também é comumente mal utilizado quando se refere ao produto da duração do exercício e frequência cardíaca. Impulso é uma variável física que representa o produto da força e tempo e tem a unidade derivada do sistema internacional, que é um Newton por segundo. E qual seria a solução? O que eles propõem de solução para que os cientistas, para que os professores, os estudiosos, parem de usar o termo carga de treino, carga de trabalho? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, a CSM, sugere o uso de termos frequência, intensidade, tempo, tipo para o monitoramento e prescrição de exercícios, que é o FITT ou FIT. Só que também colocaram mais duas variáveis para expandir esse conceito. Foi colocado o volume e a progressão. Então ficou o FIVP, onde o volume do exercício representa o produto da intensidade, tempo e frequência. Nessa tabela, tem essa tabela só no texto e mais uma figura. Eu não vou descrever, mas na parte esquerda de termos, temos volume do exercício, intensidade do exercício, intensidade absoluta, intensidade relativa, que ele vai falar daqui a pouquinho, frequência, tipo, tempo, tipo, progressão e adaptação. E na parte da direita ele vai descrever o que são cada uma desses termos, né? De volume, de intensidade. Não vou me ater nessa parte, que é algo que a gente lida, né? Ele só colocou no artigo para que fique bem claro o que são cada um desses termos que o Colégio Americano de Medicina Esportiva citou. Ele vai falar agora da intensidade. Então, ele propõe, de acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, que pare de usar a carga de trabalho e use os termos corretos, né? Volume, intensidade relativa, intensidade absoluta, o tipo, frequência.
E o termo intensidade é particularmente apropriado para descrever como alguém está se exercitando, e uma maneira adequada de evitar o uso indevido dos termos como carga e trabalho. O termo intensidade pode ser aplicado universalmente a todas as situações e pode ser expresso tanto em termo absoluto como relativo. O termo intensidade ou a intensidade pode ser quantificada em construtos internos e externos. A diferença na medição entre a intensidade do exercício interno e externo é a unidade que vai ser usada para quantificar essa intensidade. Por exemplo, na corrida ou na natação, a velocidade do movimento pode ser uma expressão de intensidade absoluta do exercício interno, que é medido na unidade derivada do sistema internacional, metros por segundo, potência, aceleração, força. E essas medidas também são expressões úteis em esportes cíclicos, como o ciclismo e o remo. Medida de intensidade absoluta interna do exercício inclui respostas fisiológicas, como o consumo de oxigênio, VO2, que ele é descrito como em litro por minuto, ou a frequência cardíaca em batimentos por minuto. A intensidade também pode ser expressa de maneira relativa, como a PSE ou percentuais do máximo, que podem ser descritos em categorias como baixo, moderado e alto. Também é possível aplicar fatores de ponderação para a intensidade do exercício. Algumas abordagens aplicam fatores de ponderação de intensidade de acordo com a relação entre a elevação fracionária da frequência cardíaca e a concentração de lactato. Também é uma outra maneira de se medir a intensidade relativa. Aí já precisamos para o lactato, a gente precisa de mais aparelhos. Alguns exemplos de intensidade relativa do exercício externo são as porcentagens de velocidade máxima da corrida, por exemplo. E também alguns exemplos de intensidade interna são a PSE, coloquei aqui errado, né, PR, e as porcentagens da frequência cardíaca máxima e porcentagens do VO2 máximo. O volume do exercício é quantificado como produto da intensidade do exercício, duração e frequência. Por exemplo, o produto da velocidade e duração é distância, e o produto da força e duração é o impulso. O uso de unidades que não estão no sistema internacional ou unidades adimensionais, com porcentagem para calcular a intensidade ou volume do exercício, é possível, mas deve-se ter o cuidado para não usar a terminologia correta. Por exemplo, a classificação de esforço percebido da seção, AS, PSE ou PSES, que é o produto da duração do exercício, e a PSE, é provavelmente o método mais utilizado na métrica na ciência do esporte e do exercício. Além disso, o produto da duração do exercício e da frequência cardíaca em batimentos por minuto também é bem usado. Sem dúvida, essa métrica, né, esse produto da duração e da frequência cardíaca tem grande aplicação prática para os cientistas do esporte. No entanto, essas métricas não devem ser referidas como carga de treinamento nem impulso, porque não há medição de força. E, finalmente, deve-se notar que, embora os termos e definições do Colégio Americano de Ciência do Esporte, de Medicina do Esporte, são preferíveis, eles também usam frequentemente o termo carga. Inconsistências e variações nos termos utilizados pelo Colégio Americano são problemáticos. Então, apesar do Colégio Americano dar soluções e eles falarem que isso é certo, o Colégio Americano também usa o termo carga e eles não concordam com esse uso. Independentemente disso, esse artigo fornece recomendações para os cientistas do esporte evitarem o uso indevido de termos mecânicos, a fim de conduzir a sua prática a partir de uma base científica mais firme.
Então, ele vai colocar nessa figura a intensidade do exercício absoluta e a intensidade do exercício relativa. Na parte da esquerda, quando ele vai falar sobre a intensidade do exercício absoluto, a gente tem a parte externa e a interna. A externa pode ser medida a velocidade e a potência. E, por exemplo, na interna, os batimentos, né, frequência cardíaca e o consumo de oxigênio em litros por minuto. Quando se trata da intensidade do exercício relativo, também temos a parte externa e interna. A externa é a porcentagem da velocidade máxima ou uma porcentagem da potência. E na interna seria a PSE, a porcentagem da frequência cardíaca máxima e um percentual, né, do VO2 máximo. Conclusão. Depois dele abordar os termos carga, carga de treinamento, intensidade, volume, falar do Colégio Americano, das recomendações do Colégio Americano, e falar que também o Colégio Americano usa carga, e para isso eles acham que é indevido, eles vão dar a sua conclusão, a sua solução para isso. O desenvolvimento da ciência do esporte exige agora que os princípios da ciência e do Sistema Internacional de Medidas sejam respeitados. E, como tal, o uso desses termos precisa terminar. Os termos carga ou carga de trabalho, carga de treinamento. As descrições e relatórios de exercício e o treinamento devem fazer o uso correto de termos científicos, nomenclatura e unidades. Assim, o termo carga de treinamento não é científico e, portanto, deveria ser abandonado. Deveria ser deixar de usar esses termos. Os termos volume e intensidade, sugeridos pelo Colégio Americano, são lógicos e evitam o uso indevido dos termos já citados. O termo intensidade é apropriado para descrever como alguém está se exercitando intensamente. Além disso, o termo volume é apropriado para descrever a quantidade total de exercício realizado. Então, segundo o artigo, segundo esses autores, devemos deixar de usar carga de treino, carga de trabalho e usar os termos corretos, volume e intensidade. E para finalizar, é importante ressaltar que editores e revisores de periódicos devem criticar pesquisas que utilizem termos incorretos e devem defender, os editores, né, e os revisores, os princípios da ciência e do Sistema Internacional de Medidas. Os autores e os leitores devem ser orientados para o uso correto dos termos científicos, de nomenclatura e do uso de unidades. E para finalizar, a adoção das recomendações dessa comunicação, desse artigo, ajudará a promover a ciência do esporte e permitirá a profissionais a adotar recomendações de pesquisa de uma base científica mais forte.